Tudo bem com vocês? Sou o Márcio do canal Doji Digital e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Dentro da nossa nona aula sobre os trades do Bitcoin, um setup que nós estamos passando a vocês, nós abordamos o Doji no mensal, Doji no semanal e hoje nós vamos abordar o Doji no gráfico diário. O Doji que é um candle que ele tem uma força aí muito grande. Então, dentro do que nós conversamos nos outros vídeos sobre o Doji, deixa eu só pegar aqui uma situação para que a gente consiga deixar mais claro aqui e mais objetivo a nossa formação do pensamento. Vamos lá. Doji. Vocês vão perceber que olhando o gráfico diariamente, porque todos os dias às 21 horas vocês precisam entrar no gráfico para ver o fechamento diário e ver o que ocorreu. Por exemplo, ó, daqui a pouco eu vou fazer o vídeo do fechamento diário de ontem, que aconteceu às 21 horas, hoje é dia 18, vou fazer do dia 17. E o que acontece? Ontem, o que fez, o que o gráfico me mostrou? Se hoje fechar esse candle desta forma, o que o gráfico me mostra no diário? Que isso aqui é um topo. Tudo bem? Se é um topo, eu vou ter uma saída. Mas no vídeo que logo em seguida eu vou fazer, nós vamos abordar aí o que a ferramenta e a metodologia que nós estamos utilizando. Voltando ao Doji, olha só, tem o Doji aqui. Vocês conseguem identificar que isso é um Doji? Sim, isso aqui é um Doji. Tá bom? É importante a gente começar a identificar esses pontos aí. Opa! Doji. Tem outro Doji? Claro que eu tenho outro Doji. Olha aqui outro Doji. Mais um Doji aqui para minha conta. Sim, mais um Doji. Tenho mais Doji? Tenho. Tá bom? Tenho mais um Doji. Tenho mais Doji? Dentro dessa concepção aqui, olha só. Percebam que no diário o Doji ele aparece com mais frequência. Não é verdade? Bom, vocês podem até dizer, Márcio, mas esse também aqui não é um Doji? Na verdade, isso aqui, dentro do que o mercado atua em gráfico, isso aqui seria mais um martelo, mas a gente não vai entrar. A concepção nossa é simplificar isso. O mercado também visualiza como um martelo. Então é um Doji? Não. Seria um Doji? Não. Qual seria mais representativamente um Doji? Esse daqui, ó. Só que no diário eu tenho que começar a escolher, porque eu tenho muitos tipos de Doji que aparecem. E no diário é muito simples a gente entender qual que é o Doji que eu vou abordar como um possível fundo ou topo. Quanto menor é o corpo do Doji, que é esse aqui, o que é o corpo? Abertura e fechamento. Esse período, ou seja, essa variação de preço, não é nem período, é variação de preço, esse é o nosso Doji. O que é a variação de preço? Ele abriu aqui e fechou aqui, fechou em baixa, por isso que o candle está vermelho. Então, este Doji aqui, ó, esta variação de preço que ocorreu, quanto menor ela for, mais forte e eu entendo que mais importante ele é no gráfico para mim. Assim no mensal, assim no semanal, só que o diário a gente tem que ter muito bom senso para escolher os dojis que nós vamos atuar. De contrapartida, você olhando o gráfico normal, como está aqui, sem muito zoom e sem ele muito diminuído também, porque se você diminuir muito o gráfico, reparem que tudo é doji, né? Tudo passa a ser doji, ó. Perceberam? Então, olha só. Olhando o gráfico numa leitura normal e tranquila, olhe os candles
com o corpo menor entre a abertura e fechamento, onde ela tem pavio principalmente dos dois lados. Pode acontecer de um lado só? Pode. Se o corpo for muito estreito em só um dos lados, é um doji, como nós abordamos no vídeo de doji. Lembram? Há 2 vídeos atrás, na 7ª aula, nós abordamos isso. Então, olhando aqui a grosso modo, esse seria um doji que eu atuaria no diário. Reparem que entre esses que nós abordamos agora, se a gente olhar visualmente, a princípio não tem outros. Desses 3 que nós colocamos, se você fosse optar por, olha, esse doji eu vou colocar no gráfico como um local de compra ou de venda. Entre os 3, vocês concordam que esse aqui, esse seria um que eu não abordaria entre esses 3? Vocês concordam? Tranquilo? Porque se vocês repararem, eu estou no gráfico da Binance, porque o do TrendView, que é o nosso de estudos, lá nós temos muitas linhas traçadas, o que deixa carregado o gráfico, e para a gente enxergar, visualizar é difícil, por isso que eu estou no gráfico da Binance aqui, para facilitar. Mas se vocês olharem nos vídeos que eu atuo no TrendView, como exemplo didático, vocês vão reparar que aqui nós temos várias entradas. Aqui eu tenho 5 entradas. Aqui eu tenho mais 5 entradas. Aqui eu tenho mais umas 2 entradas. Nós estamos falando de quase 10 entradas. Somar com esse fundo dá 10, 11. Somar com esse aqui dá umas 12, 13 entradas. Então, olha só, nós vamos ter no diário umas 13 entradas a partir daqui, e o preço em 16% de queda, nós teríamos aí umas 12, 13 entradas, praticamente uma entrada a cada 1% de queda. Por isso que eu digo, o diário ele gera muitas entradas e também muitas saídas. Então, se você tem pouco recurso, se você acredita que o preço vai cair a partir de agora, ele vai a zero. Se você acredita que o preço vai cair bastante, não entrem nas posições marcadas de compra no gráfico de um dia. Comece a entrar no semanal e no mensal. Vocês vão perceber que nós temos menos entradas, são mais assertivas e você tem uma queda entre elas maior. Porque aqui, ó, quando nós formos no TrendView, que eu for atuar com o fechamento de ontem, olha só quantas entradas nós vamos ter aqui. 5 entradas. Nós vamos ter 5 entradas. Se eu pegar do topo ao fundo das entradas, numa queda de 1,45%, eu tenho 5 entradas. Perceberam? Por isso que leiam as descrições dos vídeos, algumas coisas que eu não abordo aqui no vídeo, ou que eu esqueci ou deixei de abordar, eu coloco na descrição. Na descrição de alguns vídeos eu coloco qual é o patamar correto de entrada. Bitcoin é 0,25% do total que você tem para investir. Ethereum e BNB, que eu vou começar a lidar com essas criptomoedas, é de 0,10% do total que você tem para investir. O porquê desse cuidado? Porque geram-se várias entradas. Então, eu tenho pouco recurso. Se eu tiver pouco recurso, não trabalho com o diário, eu trabalho com o semanal e com o mensal, porque nós entendemos que é um período de baixa. Tudo bem? O gráfico diário agora não está me dizendo isso, mas se você pegar o semanal e o mensal, é gráfico dizendo estamos em baixa, estamos em queda, vai permanecer a queda. Perceberam? O diário é mais curto. Bom, retornando ao foco do vídeo do doji, então, se eu for, como o diário me dá muitas entradas, entrada de topo e fundo, tem que marcar todas. Agora, as entradas do doji eu já escolho. Tudo bem? Entendendo que marcar topo e fundo é diferente de entrar nas posições de topo e fundo. Você vai optar se você vai entrar. Depende do teu cacife, do teu poder de compra. Mas fazer as marcações, eu preciso. Sabe por que eu preciso? Porque quando tem aquela queda um pouco mais violenta, o pessoal se desespera, vende tudo aqui, ó. Calma, nós temos pontos de entrada que o gráfico me mostra aqui. Nós temos ponto aqui também. Nós também temos ponto aqui. Se você percebe que a queda está muito agressiva,
Então, você pode optar por não entrar aqui e entrar mais para baixo. Isso no diário. O semanal e mensal, Bitcoin eu sempre entraria. Nunca deixaria de entrar. Mas a princípio metodologia. Eu sempre vou entrar nos pontos, só que você vai escolher. Isso é uma escolha tua. Tá bom? Então, marcar sempre eu vou marcar. Vou procurar entrar dentro dos patamares que eu coloquei de percentuais sobre o que você tem para investir. Agora, o Doji, ele é uma escolha visual. E eu sempre escolho os dojis que tenham amplitude, ou seja, da mínima para máxima, isso é amplitude. Quanto maior a amplitude do doji, mais é um doji que eu vou utilizar para efeitos de entradas e saídas. Tudo bem? Se ele for como esse aqui, a amplitude dele é menor, mas o corpo ele é bem estreito, é um doji interessante para eu entrar. Tudo bem? Ele é interessante, tá bom? Agora esse daqui, um corpo mais avantajado, se fosse no semanal, ótimo, ele é um doji escolhido, mensal, é um doji escolhido. O diário, já nem tanto. Então esse aqui, a princípio, eu não escolheria como um doji. Esse daqui, sim, escolheria. Se tivesse outros dojis aqui, esse não seria o principal, tá? Eu entendo que este daqui, a amplitude dele é muito pequena. A amplitude, que é da mínima para máxima, ela é pequena. Olha a amplitude desse candle aqui, tá? Da mínima para máxima. Olha que amplitude. Olha esse daqui, da mínima para máxima. Eu não preciso nem falar desse aqui, né? A amplitude mínima para máxima, olha que amplitude, olha a força. E se ele fechasse em doji aqui no meio, eu ia trabalhar em cima dessa criança aqui vários dias. Tudo bem? Trabalhar no que sentido? Comprar, vender, dependendo da minha posição, do meu preço médio. Tudo bem? Bom, então identificamos um doji, a gente já visualmente bate o olho. Você vai perceber que quando você abre o gráfico todos os dias às 21 horas, pelo menos para você poder colocar os pontos no diário, se é que gerou algum ponto. Vão ter vários dias que você não vai ter ponto nenhum. O que você fizer hoje no diário, isso vai valer 8, uma semana, talvez 4, 5 dias. Não são todos os dias, mas em consolidações, praticamente quase que de um dia a dois você vai ter posições para marcar no gráfico. Bom, identificamos o doji. Então fica fácil visualmente, né? Fica fácil. Olha aqui, um doji. Olha só. Ah, Márcio, mas a amplitude dele não é tão grande assim. Sim, não é, mas o corpo é estreito? É. Ele está num topo e ele vai ser um topo aqui, ó, obrigatoriamente. Mesmo que você não classificá-lo como um doji, você fala, a amplitude dele é muito pequena. Eu acredito que eu não vou fazer entradas ou saídas nele, depende do teu preço médio e onde está o preço, é claro. Aqui ele seria uma saída, porque o preço viria de baixo para cima. Esse doji aqui, além de ser um topo classificado na nossa estratégia, ele ainda é um doji. Tudo bem? E se vocês repararem aqui, ó, ele está muito próximo da classificação da grade como um topo. Ó. Aonde eu compraria, perdão, eu venderia ele dentro da concepção de topo da nossa estratégia. Eu venderia aqui, ó. Se fosse eu classificando como um doji, aonde eu venderia? Na mesma posição. Agora, sendo um doji, aonde eu venderia? Sendo um doji, eu vou vender aqui, ó, na abertura dele. Bom, como é diário, só para a gente facilitar a visualização, o diário eu marco tudo em azul para facilitar. E aí a gente identifica que é o gráfico diário. Vamos lá. Doji, aonde eu saio? Primeiro ponto, na mínima dele. Bateu aqui, saí. Se meu preço médio estiver lá embaixo. Se meu preço médio estiver aqui em cima, vou sair? Não. Bitcoin não se vende abaixo do preço médio, só se compra. Essa é a concepção nossa aqui do canal. Tudo bem? Então, se meu preço médio está aqui em cima, eu vou vender? Não, de forma nenhuma. O que eu faço, Márcio? O que eu vou fazer? Nada. Você só vai procurar pontos de entrada, porque teu preço médio está lá em cima. Se meu preço médio está aqui embaixo, então, preço médio acima, preço médio abaixo, o que eu faço? Está acima,
Eu vou vender? Não. Está abaixo. Eu vou vender? Vou vender. Por quê? Porque esse doji, além de me classificar um topo, tá bom? Porque aqui é um topo, ele também é um doji que a hora que o preço chega nele, eu tenho que vender, eu não tenho que comprar. Perceberam, pessoal? Eu vou bater várias vezes nessa concepção, porque isso é muito importante para o pensamento de vocês, para isso ficar gravado na mente de vocês, porque assim quando o preço estiver, mesmo que você não tenha feito aquela hora as marcações no gráfico, você fica sabendo, você não tem marcação nenhuma, você bateu o olho, aqui, você bateu o olho aqui, é um doji? Bacana, o preço está vindo de baixo para cima, eu vou sair aqui e aqui. Eu estou com o preço médio aqui embaixo, então aqui é uma saída. O preço médio está aqui em cima, o que eu vou fazer, Márcio? Você não vai fazer nada. Nada, porque essa concepção de topo. Topo eu vendo, eu não compro. Tudo bem? E o que é topo para mim vai depender também, isso sempre vai ser um topo, mas também do meu preço médio do que eu vou fazer. Tudo bem? Tenho mais dojis aqui? Claro que eu tenho. Olha um doji aqui, olha um doji aqui. Olha só a amplitude. A amplitude da mínima para a máxima desse é maior do que da mínima para a máxima desse. O corpo desse é menor, o corpo desse é maior. Eu entendo que os dois, nesse sentido, estão quase equilibrados como força de doji. Então eu marco esse como doji? Claro. Marco esse como doji? É claro que eu vou marcar tudo ponto de saída aqui, tá? Porque o preço está lá embaixo. Se o preço está lá embaixo, quando ele subir, ele vai ser um ponto de saída. Agora vamos lá. São todos os dojis. Ah, Márcio, ele está aqui atrás, eu vou realmente sair quando o preço chegar. Olha, entenda uma coisa. Dentro da estratégia, você tem duas possibilidades. De sempre você sair quando bate em doji, independente se ele se firmou ou não. O que é se firmar? É o preço fechar abaixo dele do candle seguinte, ou dos próximos candle, abaixo dele ou acima dele. Olha só, vamos pegar esse candle aqui como um exemplo, tá bom? Vamos usar esse aqui como exemplo. Aqui, esse doji se formou. Pessoal, uma coisa é você olhar o gráfico, o que aconteceu. Outra coisa é você não saber o que está acontecendo aqui. Por isso que depois que nós terminarmos essas videoaulas, que eu entrar efetivamente diariamente no mercado e a gente inicia as marcações, ocorre os trades, a gente faz as saídas, nós vamos fazer também no simulado, no TradingView, coisa que eu não tenho aqui na Binance. Então uma coisa é a gente saber o que aconteceu aqui, outra coisa é você não ter esse histórico daqui para cá. Você só tem você só tem o histórico daqui para cá. Mentalmente muda muito a nossa concepção de avaliação. Então aqui, ó, olha um doji bacana. Além de um doji, olha só, ele é um topo, máxima mais baixa, máxima mais alta, máxima mais baixa. Olha um topo aqui. Obrigatoriamente eu colocaria a minha grade aqui. É claro que eu colocaria aqui. Ele é um topo. Se eu estou com o meu preço médio para baixo, está aqui embaixo o meu preço médio, eu vou sair? Claro que eu vou sair. Perceberam? Então, tudo, dentro da estratégia, tudo isso você tem que avaliar. Percebam que a estratégia ela é simples. O que dá trabalho é fazer as marcações. Mas qual o teu trabalho? Uma vez por dia, às 21 horas, fazer a marcação. E se atingiu alvos, você tira aquela marcação dos alvos que atingiram. Uma vez por semana, às 21 horas do domingo, fazer a mesma coisa. Uma vez por mês, no último dia do mês, às 21 horas, também fazer marcação. Então você vai entrar no gráfico uma vez por dia, às 21 horas, para você ver o que aconteceu. Você vai reparar que você vai entrar, naquele dia não vai ter nada para fazer. Não atingiu ponto nenhum, não tem novos topos e fundos. Então a vida segue. Esse é o trabalho maior que você vai ter. Porque a estratégia, eu acho que a concepção de entender a estratégia ela é um pouco mais trabalhosa do que você fazer os pontos. Os pontos você vai virar automático, você vai bater o olho, já vai colocar o ponto e acabou. Você faz isso em 3 segundos. Então vamos lá. Esse é um doji. Olha só.
eu entendo que ele é um topo, mas agora eu vou tirar essa concepção aqui. Você tem que fazer as duas sempre juntas, porque nós estamos avaliando agora, vendo a concepção do doji. Olha, é um doji, bacana. Meu preço médio está onde? Ele está aqui para baixo, tá? Meu preço médio está aqui para baixo. O doji é um ponto que eu vou sair? Claro que eu vou sair aonde? Já que meu preço médio está aqui embaixo. Neste caso, esse doji, eu tenho que encarar ele como um topo, mas na verdade ele é um topo, porque ele formou no momento que fechou este candle, formou esse topo aqui. Tranquilo? Então, além da minha grade que vai estar aqui, eu vou sair em todos esses pontos da grade, porque meu preço médio está aqui embaixo. Vou sair. Além disso, eu vou também sair no meu doji. Ah, Márcio, mas olha só, o ponto de saída do doji é o mesmo que da formação de topo aqui, da estratégia. Ótimo. Então o que você faz? Você pode colocar, se você está saindo com 0,25, que seria o correto para o Bitcoin, né? Se você estiver saindo aí, na verdade o Bitcoin tem que ser até menos do que isso, né? Dentro da estratégia aí, dentro da concepção. Essa parte de valores eu deixo como entendimento adequado, tá bom? Mas você vai sair e entrar conforme a tua mão. Mas digamos que dentro da mão que eu aconselho vocês, tá bom? Entrar com 0,25% do que você está disposto a investir e sair com metade, com 1,25. Então você sairia aqui com 1,25 como doji, como saída de doji, e mais 1,25 como saída do topo da grade da estratégia. Tudo bem? Então, quanto você sairia aqui? Aqui eu saía 0,25. Tudo bem? Sairia 0,25. Continua saindo? Sim, mas eu tenho duas saídas aqui. Ou se você tiver um pouco mais carregado, o preço médio está lá. Fala, Márcio, eu estou com um precinho bem cheio. Eu já fiz um DCA bem encorpado. Eu acho que o preço pode cair, meu preço médio está abaixo, eu quero sair um pouco mais, então ótimo, você vai sair na tua mão, vai sair com 5 dólares, com 10, com 15, com 100, depende da tua mão. Aí é você que vai avaliar. Eu dou uma estimativa para que isso aconteça, porque a maioria das pessoas que eu acredito que estão visualizando este vídeo são iniciantes, são pessoas que entendem um pouco do mercado, que até entraram, mas estão na defensiva, não tem uma estratégia clara e fácil de se entender. E é essa a concepção desse canal, passar essa estratégia como a sua estratégia principal, aí você tira todos aqueles milhões de indicadores, que tem canais que você assiste, o cara coloca, se baseia em 30 indicadores. Olha só, pessoal, vou fazer uma analogia aqui, tá? Você está numa estrada, você está caminhando numa estrada, ótimo. Você tem duas situações ruins, quando não tem nada que te indique pontos de parada, curva, ribanceira, perigo, velocidade que você tem que acompanhar em função da via. Aquela via que não tem nada identificado. Você está à noite numa chuva, nevoeiro. Olha para o carro que é melhor. Essa condição, você não tem nada. E a outra condição, quando você tem tantas informações, que você mal absorveu a informação daqui, chega outra informação aqui, chega outra informação aqui, e assim por diante. Vão chegando tantas informações, que você vai ficando perdido. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mal você interpretou essa, chegou mais uma outra. Aí você já não conseguiu nem interpretar direito a primeira, porque já chegou a segunda. Aí chegou a terceira, aí chegou a quarta. Ou seja, olha as duas situações que são horríveis. No nosso exemplo, estou numa estrada à noite com chuva e nevoeiro. A estrada que não tem nenhuma informação, zero, você fica perdidaço, não sabe o que você faz. E aquela estrada que tem muitas informações que você também não sabe o que você faz. Você fica até mais confuso do que se não tivesse. Pegando essa analogia e voltando para o Bitcoin nesta situação, quando você olha vários indicadores que nós temos, né, N indicador técnico, nós temos N indicadores.
Tudo bem? E nós temos plataformas que tem muito, embora é o TradingView aqui, se você for no TradingView mesmo onde nós estamos, lá você tem 10 vezes mais indicadores. Se você pagar a plataforma, você tem 50 vezes mais indicadores. Tá, Márcio, qual que eu vou escolher? Cada um tem o ponto bom e o ponto ruim? Claro que tem. Todos vão ter isso. Mas são tantos indicadores e tantas pessoas, não, use o oscilador, use o RSI, use médias móveis, que você se perde. Tem pessoas no mercado que quando vão fazer a análise deles do gráfico, eles se calçam em 20 indicadores. Você sai do vídeo do cara, você não entende mais nada, você não sabe o que é melhor, o que é pior. Olha a analogia daquela estrada com zero indicações e com várias indicações. Os dois extremos são ruins. Perceberam? Então, assim, eu tiro todos os indicadores e trabalho só com a estratégia. Ah, Márcio, mas está batendo o RSI, é um que eu gosto. Mas se você percebeu, o RSI, ele dá sobrecomprado várias vezes numa tendência de alta, toda hora ele está te dando sobrecomprado. Nossa, agora deu um sobrecomprado que eu tenho que sair, vou perder todo o meu dinheiro. O que acontece no mercado? Ele faz um recuo leve e estoura mais 200%. Criptomoedas acontece isso. Eu vou acompanhar o RSI? Não, eu não vou acompanhar o RSI. Eu posso utilizar ele em alguns momentos, mas sempre a estratégia vem primeiro. E se eu uso é só o RSI e olhe lá. Agora tem indicadores, né, on-chain macro aí, alguns indicadores que me dão preço de traders, preço médio de saída de traders. Aí tudo bem, mas aqui é só a metodologia que nós vamos abordar, tudo bem? Então olha só, meu preço médio voltando, meu preço médio está aqui embaixo, o doji, além de ser um topo, eu tenho que entender que esse doji ele é importante, assim como esse também foi, embora a amplitude dele é pequena, mas ele também foi. Por que ele foi? Olha onde o preço parou. Perceberam, pessoal? O doji, mercado caiu e aonde bateu, lembram que eu disse que o doji ele é um imã, ele já bateu uma vez aqui, bateu outra vez aqui, entendeu? E olha só, ele rompeu. Aí o que ele fez? Calçou aqui no pivô de alta e foi. Perceberam que por isso que muitas pessoas não entendem o doji direito. O doji ele é muito forte, ele é muito poderoso. Eu vou repetir isso sempre. Doji é muito poderoso, por isso do nome do canal, Doji Digital. Ele é muito poderoso. Olha o pivô de alta aqui. Ele calçou aonde? Aqui. Ai, Márcio, mas ele tem amplitude tão pequenininha, né? Sim, mas olha só o corpo dele. O corpo dele teve uma batalha muito grande. Ele quase fechou na abertura. Então eu entendo que essa batalha aqui gera um imã que muita gente quer que o preço volte para cá. E o que acontece? Ele voltou mesmo. Primeiro ele disparou quanto? 4%. Ah, mas 4% é nada. Tá bom, deixa na poupança 4 meses para você fazer esse valor aí. Tá bom? Vamos lá, mas a concepção não é essa aí. Então vamos lá, olha o que ele fez. Ó. Olha o imã aqui. Olha, ele é pequeno, né? Mas é um doji clássico. Ele fez o pivô, ele fez. Ele completou esse pivô aqui. Tá bom? O preço disparou que nem doido, que nem acontece no semanal e mensal? Não, porque é um gráfico mais fraco. O diário é mais fraco, mas é 8%. Tá bom? Aí o que aconteceu? Olha novamente o imã do doji entrando em ação. O que ele aconteceu? Olha só, ele veio, bateu aqui e fez o pivô de baixa. E aí, olha só, olha esse pivô aqui, como ele foi forte e foi embora. Perceberam na importância do doji? Então vamos lá. Visto isso, posto isso, entendemos que, neste caso aqui, aonde eu sairia nesse doji aqui, se meu preço está aqui embaixo, dentro do exemplo? Lembrando que, na nossa concepção, o preço estaria aqui embaixo. Tudo bem? Neste doji, também aconteceu a mesma coisa, e nesse que nós estamos vendo. Tudo bem? O preço está aqui embaixo. Voltando a esse doji aqui, ó, vocês vão perceber que é repetitivo o doji. O doji
o doji ele costuma fazer o ponto do doji é interessante, ele sempre age de uma forma muito parecida. Por isso que o doji é tão importante assim para nós aqui do canal. Então vamos lá. Saio aqui dentro da concepção de topo e fundo da nossa grade. Tudo bem, esse é um topo e vou sair no doji, aonde o doji me sinaliza para sair aqui e sinaliza aqui. Ai, Márcio, aquilo que nós falamos, vou ser repetitivo porque é importante formar isso na cabeça de vocês. Ah, Márcio, mas os pontos são muito próximos. Vou sair 2 vezes em cada... Não, você vai sair em cada concepção, no doji e no topo. Ah, mas eu não quero sair muito agora. Reduz a mão na saída. Você controla, é você que vai coordenar isso. Tá bom? Eu estou dando as diretrizes de como a estratégia funciona. Então, olha só. Acabou. Meu preço médio está aqui embaixo, eu fiz as saídas aqui. Ótimo, está de bom tamanho. Perceberam que a importância do doji? Então, olha só. Qual a maior força do doji? Isso eu digo por experiência própria e porque é um padrão muito clássico do doji. O que acontece? Toda vez que um doji, vocês vão reparar que a maioria das vezes acontece isso. Não vou dizer todas as vezes porque tudo nem sempre acontece igual, mas ele repete, ele rima. Toda vez que no doji um candle fecha acima da mínima ou da máxima desse doji e nenhum candle ainda atingiu o corpo dele, a probabilidade dele retornar é muito maior. Como esse caso aqui, ó. O doji formado, pode ter candles aqui, mas se nenhum deles fechou acima, ou seja, abaixo dessa mínima aqui, tranquilo, eu entendo que quando passar ele vai voltar para cá de novo, tá bom? Esse daqui, esse já aconteceu de ele atingir o corpo do doji antes? Não, em nenhum momento. Reparem, ó, não atingiu, ó. Aqui no próximo dia não atingiu, então eu entendo que a força dele vir para cá é maior. Ele pode até cair, mas a força dele bater aqui é grande. Tudo bem? E olha só no dia seguinte, ele bateu na mínima, caiu e fechou aqui. Tranquilo? No outro dia, ele caiu mais um pouquinho e bateu. Olha o imã tentando trazer ele para o centro do doji. Para o centro não, para abertura e fechamento. Próximo dia, atingiu. Por isso que eu saio, por causa dessa força do doji. Aonde ele atingiu mais? Olha aqui onde ele atingiu. Atingiu aqui. Tudo bem? Olha aqui, ó, onde ele atingiu aqui. Ele já tinha atingido? Já, ó. Olha onde ele atingiu. Mas eu entendo que o doji ele vai ficar atraindo preço para ele. Então, digamos que eu comprei aqui. Ah, já saí aqui. Vou sair de novo, Márcio? É você que vai decidir. Lembrando que o doji, o que você tem que sair? Na primeira vez, a estratégia manda que, solicita que, orienta que, saia. Saia porque é um ponto de saída se teu preço médio estiver aqui embaixo. Tudo bem? Preço médio aqui embaixo. Eu vou sair quando ele bater aqui. Ah, então tá bom. Aí você verifica. Você está com a mão menorzinha? Você quer acumular mais Bitcoin? Não saia aqui. Não saia. Você já está com um pouquinho carregado. Você está percebendo pela economia macro, muita coisa ruim acontecendo, que impacta os mercados aí de risco, como o Bitcoin, que é um mercado de risco bem importante, bem interessante. Então, se isso acontecer, ótimo. Eu coloquei aqui, lembra, conforme a nossa estratégia, atingir o ponto, eu vou lá e tiro. Tiro o ponto. Opa, mas se é um doji, olha, o preço, depois que ele atingiu, o preço não caiu, olha só quanto ele caiu. Se você ver bem, o preço bateu aqui e ele caiu 6%. Olha um fundo aqui. Você entrou mais aqui? Você com certeza entrou aqui. Bom, se eu entrei novamente aqui, me cabe sair aqui? Claro que cabe. Olha o que aconteceu. Ele bateu de novo. Aí o que você fez dentro da estratégia? Digamos que seu preço médio ele está aqui para cima. Houve mais entradas? Houveram. Olha um fundo aqui. Houveram aqui. Tudo bem? Seu preço médio está por aqui. O que você vai fazer? Se seu preço médio está aqui, você fez mais entradas aqui, você vai sair mais uma vez aqui. Poxa, Márcio, mas toda vez que atingir não tem que tirar? Tem, mas o doji é uma exceção.
Aí você vai avaliar, não, eu estou só com $50 investido, para mim é pouco, eu quero acumular mais Bitcoin, então você não vai sair aqui. Se o teu preço médio está aqui embaixo, você vai esperar o preço cair. Ele não caiu? Olha só as oportunidades, pessoal. Ele cai, aí você vai entrando, teu preço médio vai caindo, e aí o que você faz? Ai, Márcio, então esse doji aqui é interessante eu mantê-lo como uma saída, mesmo que ele já ocorreu lá atrás? Você vai avaliar, entenda que o doji, o preço sempre vai voltar, quer dizer, sempre. A maioria das vezes o preço volta nele. Tudo bem? Por isso que eu entendo que o preço voltará nesse doji aqui e nesse doji aqui. Ai, Márcio, ele vai voltar semana que vem? Não sei. Ai, Márcio, ele vai voltar hoje à noite? Não sei. Ah, Márcio, então ele vai voltar a 1 da manhã do domingo. Não sei quando ele vai voltar, mas o gráfico dentro dos seus padrões, ele me demonstra que aqui o preço, se ele vir, ele vai encontrar uma resistência aqui, e é um ponto de saída se meu preço médio estiver embaixo, e é um ponto de que eu não faço nada se ele estiver aqui em cima. Eu nem compro e nem vendo, porque aqui é um topo, lembrem. Eu estou sendo bastante repetitivo nesses pontos para formar a concepção de vocês da estratégia. Tranquilo? E se nós olharmos aqui, nós temos vários dojis aqui. Tá bom? Vou despoluir o gráfico aí para ficar melhor. Por isso que eu não fui no do Trending View, que eu gosto, porque se nós estivermos no Trending View, a gente já tinha feito as marcações dos dojis e estava tudo resolvido. Mas agora nós entramos lá para fazer as marcações, tudo bem? Porque, perdão, porque eu não entrei porque estava muito poluído, ficava mais difícil para a gente conseguir enxergar. Olha quantos doji aqui, ó. Aí você vai avaliar, tem mais um doji aqui, tem um doji aqui, olha que doji bonito. A amplitude dele não é muito grande, mas olha o corpo como é estreitinho, como é pequenininho. Vamos olhar aqui algum doji importante, que tem uma importância. Um doji com uma boa importância é com uma amplitude grande. Perdão, hoje eu estou um pouquinho, a garganta está um pouquinho seca aqui. E o corpo extremamente esbelto, como esse aqui. Olha só esse aqui, como ele é um doji bem importante. Olha só. Ah, Márcio, mas a amplitude dele é tão baixa, né? Olha a amplitude desse e desse. Não, esse aqui não vai valer para nada, eu não vou marcar. Ah, você não vai marcar? Tudo bem. Você não vai marcar ele, né? Olha o que o preço fez. Aqui atravessou, sim, foi aquele dia lá que teve aquela queda monstruosa que ele subiu, depois ele caiu. Só nesse dia, Bitcoin teve 16, quase 17% de queda. Ah, o Bitcoin não cai 8, 9% num dia, cai até muito mais. Ah, mas eu olhei aqui, nossa, que doji, muito simplesinho esse doji. A amplitude é muito pequena, mas o corpo é esbelto, é estreito, praticamente a abertura e fechamento é quase o mesmo. Olha a força dele. Lembra que eu falei que o corpo importa mais até do que a amplitude? É claro que um doji com uma amplitude grande e um corpo desse aqui, nossa, eu vou operar só ele no Bitcoin. Não, só operar ele não, só através dele que eu vou operar. Vou esperar os pontos dele retornar, sair, retornar, e ali eu vou entrando e saindo. Com o quê? Reduzindo o meu preço médio. Tudo bem? O doji é a hora de fazer isso. Reparem que toda vez que tem doji, se você olhar o gráfico para trás, olhar o histórico, e sempre tiver um doji, toda vez que isso acontecer, reparem que é momento de consolidação. Não é difícil você saber que vai ter consolidação. Não é difícil. Por isso que os padrões, alguns padrões, nem todos, o de ombro, cabeça a ombro, do bandeira de alta, bandeira de baixa, acontece, funciona algumas vezes, funciona sim, uma boa parte das vezes, só que gera muito stop, você tem que posicionar stop, a amplitude do ganho e da
perda possível é muito próximas. Aí você entra num trade que demora uma semana e meia e praticamente saiu no 0 a 0 ou sai com perda. Então isso não é o foco da nossa estratégia. O foco da nossa estratégia é ganhar sempre. Bitcoin, compro, só vendo se meu preço médio estiver abaixo do preço atual do ativo. Ethereum também e BNB também? Sim, BNB eu tenho mais tranquilidade de operar do que o Ethereum. O Ethereum oscila demais, a BNB ela é constante, ela é forte, é um ativo forte, é um ativo, claro que a base dele é a Binance. Só se tiver uma quebra, uma coisa muito forte na Binance, o BNB vai a zero, tem essa possibilidade. Mas dentro da atual conjuntura, a BNB é forte e olha as variações do BNB e olha as variações do Bitcoin numa queda. Vocês vão reparar que o BNB cai menos que o Bitcoin. Por isso que ele é um ativo importante para a gente atuar com essa estratégia. Tudo bem? Eu tenho BNB comprada em 3 corretoras, porque eu atuo com o preço médio diferente em cada uma delas. Ai, Márcio, então, mas aí você joga para a mesma carteira fria e aí, como é que faz? Você vai. Eu separo, né? É tudo separado. Porque o lucro que eu tenho em uma em função do preço médio, eu pego aquele lucro e jogo na outra plataforma onde eu estou abaixo. O meu preço médio está abaixo do preço atual do ativo. Então, eu vou potencializando o meu DCA. Essa estratégia é para potencializar o DCA. Tudo bem? Ah, o DCA no Bitcoin é só comprar a qualquer hora, compra de madrugada, de dia, de noite. Não, porque se você comprar aqui, vai ser diferente de você comprar aqui. Entendeu? Nós estamos falando de uma diferença de amplitude, de queda, de quase 14%. Você prefere comprar um ativo agora ou 14% mais barato? Poxa, seu preço médio vai caindo, potencializa o seu DCA. Essa história que todo mundo DCA, é só você fechar o olho e comprar. Ah, a MicroStrategy, ela vai lá e compra. Ela compra na alta, compra na baixa, ela não quer nem saber. É uma pena que ela não queira nem saber, né? Porque ele poderia potencializar o preço médio. Tudo bem? Isso faz uma diferença tão grande. Bom, vamos lá. Repararam? Então aqui, Márcio, mas isso aqui é para a gente formar a concepção de entender o que é um doji importante e o que é um doji que eu posso deixar passar. Lembrando que eu faço isso apenas no diário. O semanal e mensal, todos eles eu vou atuar com entradas ou saídas. O diário, porque é um gráfico mais frágil, onde a variação, o ruído é muito maior. Então eu vou escolher os meus dojis. Eu vou escolher sim. Olha só. Mas esse é tão pequenininho, eu não coloquei, você acredita? É uma pena. Olha o que o preço, olha como o preço trabalhou, olha como ele costurou aqui. Repararam? Ele costurou, então não é difícil você entender. Olha para trás, caça um doji, coloca na abertura e fechamento do doji ou nas pontas, nas extremidades, porque o doji, o preço pode bater lá e recuar. Acontece? Claro que acontece. Olha só, por isso que é importante. Ó. O que aconteceu? O preço veio, caiu, olha onde ele bateu. Bateu na mínima dele. O que ele fez? A partir de bater na mínima, ele caiu 5%. Se eu tiver com o meu preço médio aqui embaixo, eu entender que aqui é um ponto de saída, porque Márcio, mas ele está no fundo, tá? Fundo você compra, não vende. Então, lembrados que o doji a gente vai atuar diferente com ele. Ele não está num topo fundo, mas ele é importante. Se ele é importante, eu sei que vai bater. Se o preço está abaixo da mínima dele ou da abertura de fechamento, meu preço médio está aqui embaixo, meu preço médio está aqui embaixo, preço médio em verde, tá bom? Está aqui embaixo, poxa, peraí, olha onde ele está. Meu preço médio aqui. Há a possibilidade dele bater aqui e cair. Vou vender aqui? Vou. Vou vender aqui? Vou. E olha só, não foi o que o preço fez? O que o preço fez? A partir daqui, caiu abaixo do meu preço médio. Perceberam? Márcio, eu não usei ele como um parâmetro. É uma pena, né? Uma pena que você não usou. Porque você deixou de fazer 2 boas saídas, você fez aqui, ó. Aqui onde nós temos a saída no diário. E olha só que interessante.
Agora nós estamos indo na concepção de topo e fundo, tá? Aqui é um topo, o preço ele veio, bateu no doji. Olha como ele bate no doji, recua, bate no doji, recua, bate no doji, atravessa, faz o pivô. Não foi um pivô muito lindo, não, mas ele pivotou aqui, ó, e caiu. Ah, Márcio, mas eu saí aqui. Tudo bem, ó. Você, se o preço médio estiver aqui na linha verde, aqui você saiu com 4,69%, aqui você saiu com 5,24%. Olha só, dois valores que você teria saído que você usaria para comprar onde? Os fundos aqui, ó. Os fundos aqui você compraria, concorda? O que aconteceu com esse preço médio? Ele ia recuar. E aí, você não saiu aqui, ó. Olha, a estratégia diz, saia nesses pontos. Você saiu no doji, saiu aqui dentro da estratégia, com esse cacife aqui, com lucro. O que você faz? Ah, e o preço pode cair? Claro que pode, como ele caiu, né? Como ele caiu. Ah, margem, então é um ponto que se o preço voltar de novo, ó, o doji já fez a função dele, o preço já trabalhou, eu já saí, já entrei. Será que é interessante eu manter? Se você manter o do diário no teu gráfico, o teu gráfico fica muito poluído e você vai sair toda hora. Então, se eu entendo que ele trabalhou, tudo bem, eu vou e tiro esses pontos aqui. Ele já trabalhou o suficiente, por quê? Doji, a acumulação, eu entendo que fechou a vida útil dele. Isso no diário, semanal e mensal, os principais, aí eu escolho o principal, ele vai ficar para mim. Eu vou colocar esse ponto, ou de saída ou de entrada, ali no gráfico permanentemente. Quando nós trabalharmos diariamente agora com os trades aí, analisando o que o mercado nos diz, o que o mercado nos mostra, vocês vão perceber que é muito interessante a gente manter alguns dojis em pontos específicos. Eu fiz isso com algumas criptomoedas, uma delas até ainda tenho ela, a Marinade, eu tenho ela em duas corretoras, tenho na Gate e na BingX. Nossa, eu vou mostrar a vocês, eu fiquei vários meses trabalhando em cima do doji, batia no doji e vendia. Caía, fundo, compro, batia no doji e saía. Fiz isso muito tempo. Tenho ainda em carteira, ela caiu bastante a partir daí, caiu muito a partir daí. Mas o que acontece? Eu sempre aliviava a minha mão no doji. Se eu estava com $50, $100, batia lá, eu aliviava 80% da mão, 90%. Começava a cair, eu ia lá. Hoje eu estou com uma posição muito pequena, porque eu já aliviei tudo praticamente, mas eu tenho lá $20 e está lá embaixo. A hora que der um outro doji ou der um fundo importante, eu vou lá e faço uma compra. Por que eu não starto todos os pontos dessa estratégia numa Marinade da vida? Porque não é um Bitcoin, não é um Ethereum, não é uma BNB. Então eu tenho que entender e adaptar a estratégia para as coisas. Ah, posso usar essa estratégia para outras criptos? Não é aconselhável, porque essa estratégia no diário, os pontos importantes de entrada, ela te mostra. E se você entrar em todos numa cripto que ela cai num dia 60%, você vai se quebrar. Tudo bem? Mas em algumas, se você começar a entender a estratégia, se você quiser aplicar em algumas, é para você entrar com $1. Ai, mas olha, em função da estratégia, o doji, olha, ela bateu 60 vezes nesse doji e caiu. Ah, na próxima vez eu vou vender meu carro, vou colocar porque ela vai bater, eu vou ficar rico. Pessoal, é esse o problema de você pegar uma estratégia estável e você começar a utilizar essa estratégia achando que você vai ganhar a sua vida num ponto específico. Ela voltou 60 vezes, mas ela pode ser que nunca mais volte, aquela criptomoeda vai embora. Um Bitcoin, uma BNB e um Ethereum é muito difícil, só tiver um colapso muito grande para isso acontecer. Agora, todas as outras, elas podem acontecer, que é mais do que uma Uniswap, do que uma PancakeSwap. Pessoal, olha o preço dessas criptos. Está lá embaixo. Quem comprou e segurou, o cara se quebrou, se quebrou. Tudo bem? Eu não quero que aconteça isso com vocês. Então vamos lá. Olha só, esse topinho, além de ser um topo aqui, olha que lindo esse doji aqui, olha que lindo. O preço vai bater aqui? Sim. Quando? Não sei. É certeza que ele vai bater? A probabilidade é grande.
Aonde eu vou marcar para sair? Pessoal, não se esqueça, é um doji, vou marcar aqui, ó, na mínima dele, porque o preço vem de baixo para cima. Se vir de cima para baixo for uma compra, eu vou na máxima e no corpo dele. Aqui, de baixo para cima, na mínima e na abertura dele. De cima para baixo, na máxima e no fechamento dele. Sempre assim que a gente trabalha com doji. Vocês vão reparar que nesse doji aqui, provavelmente, porque eu tenho um outro aqui atrás, ó, um outro aqui atrás, e também não é fraquinho não, tá? A amplitude é menor, mas o corpo me demonstra a força desse doji. Tudo bem? A mesma coisa, se eu olhar como concepção, esse aqui também, ó, esse aqui de trás, mesma coisa. Reparem que no gráfico diário eu tenho N dojis, vários dojis. Como eu tenho muitos, então esse doji aqui de trás já atingiu o ponto dele? Atingiu. O preço trabalhou, costurou. Eu vou manter esse ponto aqui indefinitivamente? Não, pessoal, porque ó, olha como aparece outros dojis para mim aqui. Ó. Olha como aparece outro aqui. Olha como tenho aqui em cima. Você vai ficar com muitas linhas no seu gráfico e você vai se perder. Então o doji cumpriu o papel dele, voltou nele, voltou nele e disparou. Esquece o doji no diário. No semanal e mensal, ele ainda é importante, mas vocês vão percebendo isso conforme vocês vão atuando com o gráfico. Então, em relação ao doji, nós já abordamos. O doji funciona também em outros tempos gráficos, claro, e funciona muito, mas vocês não devem usar esta estratégia para gráficos abaixo de 1 hora. Se você falar, Márcio, eu estou com muita grana, eu quero entrar mais vezes no Bitcoin, o diário semestral e o mensal não estão me dando muitas entradas. Pessoal, quando o preço está caindo, tem uma amplitude grande, tá bom? Como este caso aqui, a amplitude foi bacana, gera-se poucos pontos de entrada. Claro que eu tenho que olhar aqui para trás, né? Eu tenho que olhar aqui para trás. Me geraram aqui no meio deles pontos de entrada, ó, o fundo aqui. Olha um fundo aqui. Mas eu tenho poucos, não são muitos. Agora, a consolidação me gera N pontos de entrada e de saída, se meu preço médio estiver próximo, claro. Tudo bem? Então, para que eu vou reduzir o tempo, colocar 12 horas, colocar 8 horas, 6 horas? O mercado cripto usa muito 4 horas, né? 4 horas é muito usado no mercado cripto. Eu não trabalharia com essa estratégia porque vai me gerar muitos pontos de entrada. Muitos. E eu não vejo necessidade. Tudo bem? Lembrem-se, no bear market passado, chegou um ponto, Bitcoin abaixo de 50%, eu não uso mais o diário, eu uso só o semanal e o mensal e carrego um pouquinho mais nas entradas. Tudo bem? Se ele chega num patamar muito esticado, você fala, nossa, Marja, está muito esticado, aí eu coloco o diário. Em algumas exceções, se o Bitcoin tiver a 60% de queda, 70%, aí eu uso 12 horas, uso 8 horas, uso 6 e 4 horas para fazer as minhas entradas, porque eu entendo que é um fundo majoritário. Aí vale a pena você pegar a estratégia e utilizar. Perceberam como a estratégia ela tem uma espinha dorsal, mas você pode adaptar? Neste momento, principalmente para iniciantes, somente gráfico diário, semanal e mensal. Se você tiver com pouco recurso, na dúvida, com medo, lembrem-se, isso não é indicação de investimentos. Eu não quero que você pegue essa estratégia e já saia aplicando, colocando dinheiro. Não é para isso que o canal foi criado. É para você entender e formular sua mente, seu pensamento como um investidor mesmo, com pouco viés emocional, com pouca emoção no trade. Mas a concepção da estratégia. Aonde eu vou comprar aqui? Ó? Lembra os pontos que nós já temos no gráfico? Os únicos pontos que já tinham de entrada, ele está chegando num deles. Estão lembrados? Olha ele chegando aqui. Ele está chegando no ponto de entrada. Ah, Márcio, mas o que eu vou comprar aqui? Não quero saber. Olha o que o mercado geralmente vende a concepção. Não, gente. É topo e fundo. Tem que comprar no topo e fundo. Mas a concepção do topo e fundo não é a concepção que nós vemos aqui. O que é um topo para o mercado? É isso aqui. Ó. O que é um topo para o mercado? É isso aqui. O que é um topo para o mercado? É isso aqui também é um topo. Tudo bem? Olha só.
Dentro do mercado, não, isso daqui subiu, virou, era um suporte, virou uma resistência. Olha, pessoal, isso é um topo, você concorda? Isso aqui é um topo. Ah, eu vou comprar no topo. Não, você tem que comprar no fundo. Você não vai comprar no topo. Tudo bem? Ah, o preço está caindo. Se esse daqui é um topo, a possibilidade de se tornar uma resistência. Sim, isso é verdade. Isso também é verdade. Mas você compraria num preço 3,70. Você compraria mais num preço mais alto em 3,70 do que o preço que você deveria comprar, segundo o fundo da nossa estratégia. Tudo bem, pessoal? Essa série de aulas, de videoaulas da estratégia, a hora que eu fizer a última da série da estratégia, que ela é mais explicativa, a gente demora um tempo maior, os vídeos um pouquinho mais longos, é para efetivamente nós entendermos essa estratégia. Depois, quando nós começarmos a só trabalhar com as operações diárias, fechamentos, aberturas, e aí a gente vai colocando doji no caso, aí a gente vai efetivamente treinar essa estratégia aí. Tudo bem? Então, doji no diário, já acho que já está de bom tamanho, já deu para ter uma boa base, tá? Vamos agora identificar qual um doji no diário que, se eu fosse manter ele por muito tempo, eu manteria. Vamos tentar buscar um aqui? Vamos tentar buscar? Lembrando que eu faço isso no semanal e mensal. Diário, só se for um doji que eu falo, esse doji aqui, ele é a coisa mais linda da minha vida. No diário, agora, eu tenho um aqui que ele é bem interessante. Esse aqui, ó. Olha o corpo dele, tem uma amplitude bacana, a amplitude dele, ó, é de quase 8%, é uma amplitude considerável. Coloco na máxima e na mínima, entendendo que o centro dele é aqui. Vou deixar isso startado no meu gráfico sempre? Não, ele vai atrapalhar, ele vai me atrapalhar. Tudo bem? Porque não é todo momento que ele vai respeitar. Ele respeita naquele zigue-zague que ele vai, naquele imã que eu passo a vocês, que eu falei a vocês. Naquele imã ele vai trabalhar. Mas depois, ele pode trabalhar lá na frente? Ele pode. Então o doji é esse aqui, ó. Tudo bem? Esse aqui é o doji. Olha só, vamos ver o que ele fez? Olha como ele respeitou. Olha como ele respeitou a máxima. Pra caramba, ele ficou respeitando mais de uma semana. Aí ele furou, veio para o centro, atravessou. Olha onde ele fez o pivô. Olha o centro. O pivô clássico de livro no centro do doji, tá? Só que livro não passa isso a vocês. Isso daqui é o mercado que mostra para nós. O que ele fez? Ele furou o centro, ou seja, a abertura e fechamento do doji, bateu e fez o pivô de baixa. Tudo bem? Vai voltar? É um imã, lembram? É um imã. Olha só, pessoal, como esse doji ele é interessante. Eu vou até deixar um pouquinho mais. Olha só, pela amplitude. E por que ele é interessante para mim? Não é só a amplitude, olha o corpo dele. O corpo dele, praticamente as negociações, ó. Percebam que as negociações aqui, olha só, ela praticamente fechou igualzinho na abertura. Vamos ver a amplitude da negociação que se fechou? Olha só, em percentual, uma diferença de 0,01%, ou seja, quase nada. O preço de quem achou que ia cair o mercado e quem achou que ia subir foi o mesmo, quase 0,01. Esse doji é muito importante. Deixaria ele aí no diário? Não. Mas se eu estou carregado, meu preço médio está aqui embaixo e o preço vem para cá, eu acho que é momento de fazer mais uma saída. Eu saio sempre no doji. Ah, mas o preço pode ir para a lua? Ele pode. Claro que ele pode. Mas a estratégia me demonstra os pontos que eu tenho que entrar e sair. Então, eu já entrei e saí aqui? Já, está de bom tamanho. Mas se eu achar que eu quero entrar ou sair mais lá na frente, eu utilizo o doji de novo. Olha só, vamos avaliar ele. Olha como ele chegou no centro do doji. Olha como ele trabalhou. Mais uma semana e meia ele ficou aqui, ó. Ele ficou costurando. Vamos lá. Olha só novamente. Olha o que o doji fez.
Vocês perceberam que doji é ponto de acumulação? Doji é ponto de acumulação. Ponto de acumulação, por essa estratégia, me gera muita entrada no diário. Então, eu posso aqui reduzir a mão, porque é um ponto de acumulação. O que acontece? O doji ele é um ponto de atração do preço. A partir dali, ele vai tomar um rumo. Olha o rumo. Não tomou o rumo? Ele ficou cozinhando, cozinhando, batendo, costurando, pumba. Fez o pivô de baixa, vazou, foi embora. Ó, a formação de um pivô de alta aqui que não deu resultado porque ele falhou. Tudo bem? Mas o que dá certo, ó, esse pivô deu certo e foi embora o preço. Vamos ver se mais para frente houve alguma coisa? Não houve porque o preço está aqui embaixo. Então, olha só que interessante. Ó, olha só que interessante. Provavelmente eu vou ter saídas, porque aonde tem o doji, um doji forte como esse, vai ter acumulação. Se tem acumulação, vão ter pontos de entrada e saída. Então, olha só, por que no diário eu não faço questão de manter? Mas se eu quiser manter, esse é um ponto que eu sairia. Tudo do Bitcoin? Não, Bitcoin eu nunca saio tudo do Bitcoin. Eu quero acumular, mas sair a parcial, porque se ele caísse de novo... Ah, Márcio, você acha que ele vai cair tudo isso? Ah, não caiu. A hora que estava no ponto aqui, ele não caiu. Ele caiu 36%, 37%. Pode cair isso de novo? Claro que pode. A partir daí fazer um fundo duplo e subir? Pode, pessoal. É isso que eu quero deixar claro nessa estratégia e nessa leitura de mercado. Mas se vocês acompanharem só o que eu estou falando aqui, sem vocês pegarem o gráfico todo, eu não estou falando para vocês colocar dinheiro e operar, não é isso, isso não é indicação de investimentos. Mas de você abrir, eu não tenho conta em corretora, Márcio, eu não quero colocar dinheiro porque eu não tenho no Bitcoin, muito bem. Mas para quando você tiver dinheiro, coloque o teu raciocínio para entender o mercado, como ele funciona dentro de uma estratégia que ela é assertiva, que ela é confiável. E você, todas as noites, às 21 horas, abra o gráfico. Você pode entrar em qualquer corretora, mas se você não quiser, se cadastre no TradingView. O gratuito do TradingView, você faz muita coisa para você analisar o gráfico, para você ver o gráfico. Esse barulho aí de cifrão que vocês ouviram é uma ordem na gate sendo startada, tá bom? Então vamos lá. Abram e vejam a oscilação do preço. Poxa, não é verdade? Não é que essa estratégia realmente é bacana? Ela atingiu os pontos mesmo. A partir dos 50%, a grande maioria dos candles ali, ela bate e volta. O doji é um que ele retorna. Aqui, por exemplo. Por que o preço pode cozinhar mais? Olha aqui, ó. Olha esse doji aqui, ele veio, bateu, atravessou, não confirmou o pivô de alta, veio, bateu, não confirmou de baixa, subiu de novo, vai bater aqui. Será que eu vou ter um pivô de alta agora para o preço ir embora? Pode acontecer? Pode acontecer. Será que o preço vai descer, bater aqui, fazer de baixa e continuar baixa? Sim, isso pode acontecer. Porque o doji ele me classifica isso, ele me dá esse entendimento. Então, é melhor eu esperar? Espera só, se for adquirir, compra nos pontos certos. Aqui, ele atingindo o primeiro ponto. Nós vamos lá, eu já vou fazer o vídeo de fechamento de ontem, ele já atingiu o primeiro ponto de compra. Se você tivesse comprado aqui, perceberam? Tá bom? Qual as próximas compras? Ó, para hoje, as compras que eu tenho no Bitcoin são essas aqui. Ó. Outra ordem na gate foi acionada. E as ordens dentro dos meus parâmetros de compra. Bom, e com certeza do Bitcoin. Vamos lá. Então eu tenho aqui. Aonde eu tenho? Aqui, ó. No diário, né? Aí tem o semestral, o semanal e o mensal. Então, no diário, aonde eu compraria fora aqui? Somente aqui, ó. Ah, fora aqui, onde eu compraria? Somente aqui embaixo. Mas todas essas ordens já foram atingidas, todas essas três. Só essas duas aqui que não. Perceberam? Estratégia aí para uma queda como essa. Hoje a queda ela pode ser um pouco expressiva, ela pode, olha a queda acontecendo. Agora, em tempo real, vamos avaliar aqui. Aonde eu sei que essa queda
pode se encerrar um pouquinho aqui, ó, em 50%. Não é que ela vai encerrar, que ela vai bater, retornar, ou se ela atravessar, ela vai recuar, isso vai acontecer. Tudo bem? Ah, Márcio, você tem certeza? É uma possibilidade e uma probabilidade. Reparem como o preço chegando nos pontos da grade, reparem como o preço bate e recua. Vocês já repararam? Peguem um dia, o semanal, é claro que ele tem uma amplitude maior, ele demora muito para isso acontecer. Agora, o diário, olha só, se vocês repararem, ele bateu aqui, ele recuou, ele bateu aqui, recuou, mas eu entendo que é uma possibilidade, se não hoje, para amanhã, de o preço vir e bater aqui. Aí aqui ele pode se decidir se ele vai varar ou se ele vai retornar. Mas, olha só, o preço no diário, lembra que eu falei alguns vídeos atrás? Por que eu entendo que o preço começou a entrar numa tendência de alta no diário? A macro é de queda ainda é queda. Por quê? Olha só a escadinha que ele começou a fazer para cima. Olha só os pivôs aqui, aqui. Se ele parar aqui ou aqui, é um novo pivô. Se a partir daqui ou daqui ele bater e subir, é um novo pivô de alta. E ele confirma o quê? Confirma a alta. Topos e fundos mais altos. Só que só vou saber depois que fechar. E ele agora já vai bater em 50%. Ó. Tá vendo? Então, se você estiver com o preço médio lá em cima, os pontos de entrada são aqui. Tá bom? E ele vai bater aqui, ok? É só vocês acompanharem. Ele vai bater nesse ponto aqui, vai dar uma recuadinha depois assim que ele bater, tá bom? O ponto é aqui, ó. Mas eu não vou ficar acompanhando aqui porque ele pode demorar, ó, como ele recua. Ele recua porque ele bate nos pontos, ele recua, ele vem aqui, daqui a pouco ele vai de novo. Tudo bem? Mas a força maior dentro desta queda, ela está aqui, ó. Tudo bem? Ah, mas nada impede dele bater aqui, subir, como ele está fazendo agora. Ele está no ponto aqui. Por quê? Isso aqui são pontos de suporte, onde ele vai bater a tendência o mercado entrar recuando, vai bater, entrar recuando, vai bater, entrar recuando e assim por diante. Bom, por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.